Sejam bem-vindas à Liga das Médicas Investidoras. A Liga acontece quarta-feira, às 17 horas. Quiçá alguns dias que nós estamos em outras programações, mas na quarta-feira, às 17 horas, nós temos esse compromisso. E aqui, o objetivo é sempre te trazer um assunto para te ajudar a fazer o seu patrimônio crescer e o dinheiro trabalhar por você, para você não depender financeiramente da medicina o resto da vida. E hoje nós vamos falar sobre o melhor método para as médicas enriquecerem. E é um assunto desafiador, gente, quando a gente fala de enriquecimento dentro da medicina. Parece assim que é errado, né? Surge aqueles sentimentos de, será que eu não estou sendo mercenária? E será que vão pensar de mim se eu quiser enriquecer? Porque dentro da medicina tem meio aquela cultura de sacerdócio. Então, tem um tabu girando em torno do enriquecimento. E nós vamos falar um pouquinho sobre o método para enriquecer, mas a gente também precisa falar sobre essa parte de tabu, de quebrar essas crenças limitantes. Algumas colegas têm até dificuldade de falar assim, eu quero ser uma médica milionária. Parece feio, parece muito arrogante, sabe? E, na verdade, todo mundo quer crescer. Todo mundo tem ambição de crescer. Seja profissionalmente, seja como pessoa, seja crescer materialmente falando. Mas na hora que fala de enriquecimento, aí já é estranho. Se torna até antagônico. Você quer crescer em alguns pontos, mas enriquecer é feio. Mas a gente vai falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Suzana Garcês, eu sou médica, sou investidora há 10 anos, sou especialista em investimentos com certificação, e há 5 anos eu estou aqui dedicada a ajudar as médicas a construir patrimônio e fazer o dinheiro trabalhar por elas. E tudo, gente, eu estava contando minha história hoje para uma pessoa, e é engraçado, porque... Só um minuto. Eu abri a garrafa para tomar água e fui falar outra coisa. Falei que não ia tomar. Eu estava contando minha história para uma outra pessoa, e curioso, eu não comecei a aprender a investir para construir patrimônio. Eu não comecei a estudar sobre esse assunto para construir patrimônio, porque eu não tinha nem noção que construir patrimônio era importante. Então, quando eu comecei a estudar sobre investimentos, é porque eu não sabia cuidar do meu dinheiro. Eu achei que estudar sobre investimentos resolveria meu problema. Só que estudar sobre investimentos, dentro das etapas da metodologia em que eu ensino e que hoje eu vou explicar para vocês também, é um dos pontos finais, né? Estudar sobre investimentos não vai te trazer nenhum resultado se você não souber cuidar do seu dinheiro. Então, muita gente queria aprender a investir, como eu estava ali naquele momento, achando que aprender a investir ia me trazer algum resultado. Só que eu não entendi que tinha algumas coisas antes a resolver. Então, quando eu fui buscar conhecimento, na verdade é porque não sobrava dinheiro, eu não sabia cuidar do meu dinheiro, não sabia gerenciar. Essa era a minha dor. Quando eu resolvi esse problema, estudando, buscando conhecimento, que eu obtive tranquilidade financeira, que eu obtive essa segurança de um pagamento poder atrasar e eu poder adoecer, né? A sensação, era sempre aquela sensação assim, meu Deus, se eu adoecer, o que vai acontecer? Então, foi isso que me moveu inicialmente. Depois eu entendi que a construção de patrimônio seria o meio para eu não depender financeiramente da medicina o resto da vida. Então, cada uma vem buscando, às vezes, o conhecimento por um desejo pontual. E depois você entende que o fim, se você quiser liberdade financeira e não depender financeiramente da medicina o resto da vida, ou da família, ou do governo, enfim, o meio é construir patrimônio. Esse é o meio, construir patrimônio para que você
tenha o dinheiro trabalhando por você. Mas, na verdade, a gente busca tranquilidade financeira, liberdade financeira, a gente busca a realização dos nossos sonhos, né? Porque o dinheiro ele é um meio para alcançar determinadas coisas. Ele não é um meio para alcançar tudo, mas ele é um meio para alcançar muitas coisas. Então, esse foi o grande ponto assim que me fez buscar. E principalmente quando eu tive filho, né, que eu queria ter mais tempo com meus filhos, mais tempo com a minha família, viver a minha vida rica por essência, que eu sempre falo, a vida rica por essência é o que nos preenche, não é a vida rica por aparência. Quando você tenta viver uma vida rica por aparência, sem ter uma riqueza por essência, não adianta nada. Agora, quando você tem uma vida rica por essência e você quer ter coisas, não para mostrar uma aparência, mas porque você quer ter coisas, aí sim, completa um enriquecimento, né? Você ter a vida rica por essência e adquirir coisas e comprar coisas, né? A gente para de só ter, querer ter para poder viver realmente. E eu estava falando aqui para vocês logo no início, né? Falando sobre o grande desafio do enriquecimento da médica. O grande desafio do enriquecimento da médica é que nós nos formamos criando um pouquinho de... Não é uma aversão ao enriquecimento, mas é um repúdio, talvez. Ou talvez é a mesma coisa, né? Mas é você entendendo que enriquecer dentro da medicina é você usar a doença do outro para enriquecer. E, na verdade, é uma profissão como qualquer outra, que precisa ser remunerada. Seu trabalho precisa ser remunerado. E, geralmente a gente brinca, né? Ninguém vive só de amor, ninguém enche barriga. Amor não enche barriga. E a gente precisa de dinheiro. E a nossa profissão, ela é bem remunerada pela responsabilidade que a gente carrega, pela carga que a gente carrega. E exatamente por isso, pela grande responsabilidade, pela carga, não só física, como mental, como espiritual, a gente carrega realmente uma carga, é que você precisa planejar a sua liberdade financeira. E para isso você tem que enriquecer, tá? Não é um enriquecimento que você quer simplesmente por ganância. É esse o grande ponto, né? Você não está aqui para enriquecer por ganância, porque eu quero enriquecer, porque a ganância é aquele enriquecimento a todo custo, que você pode passar por cima de quem quer que seja, que a pessoa pode nem estar precisando daquele tratamento, mas você vai passar porque vai te pagar bem. Espera aí, nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre um enriquecimento porque você quer crescer, por ambição de crescer. E às vezes até falar de ambição parece errado, mas a ambição não é errado. A ambição é você querer crescer. É você querer alcançar os seus sonhos. Né? Porque, você tem uma ambição profissional. Ter ambição profissional é bonito. Você quer fazer faculdade de medicina, depois você quer fazer uma residência, uma sub, e você quer ser a melhor profissional da sua região, quiçá do país. É bonito. Mas quando a gente fala de ambição financeira, de ambição de conquistas, aí já não pode, né? Ainda mais mulher, falar de enriquecimento. Então, essas crenças, elas precisam ser quebradas, a gente precisa conversar sobre dinheiro, a gente precisa criar a nossa geração de médicas investidoras, mostrar, sim, que nós somos capazes de investir, conversar sobre dinheiro e gerenciar bem o nosso dinheiro, mesmo sendo excelentes médicas, humanas e capacitadas para isso. Porque senão fica sempre aquela coisa assim, é uma excelente médica, mas é o sacerdócio dela. Dinheiro fica sempre de lado, né? E se torna um tabu, como eu falei para vocês. Acontece isso com vocês, gente? Passa isso na cabeça de vocês? Ou não, assim, não, lido muito bem com dinheiro, quero enriquecer, não tenho problema com isso, não vejo isso um problema.
Tem muitas colegas médicas que não veem isso como um problema, tá? Mas tem colegas que vivem um dilema. Eu quero de dinheiro, preciso de dinheiro, mas parece que se eu quiser ganhar mais e aumentar meu valor, meu valor trabalhado por hora é errado. Vocês vivem esse dilema? Bom, para mim, né, existia um dilema que hoje consegui resolver, tá? Consegui resolver. Esse dilema aí eu não tenho mais, né? Tenho outros dilemas, tá? A gente sempre tem dilemas a resolver, gente, dentro da nossa mentalidade, dentro das nossas crenças. Falar para vocês, hoje o maior dilema que eu tenho para resolver, nem é tão relacionado a dinheiro, pode até ser, mas é que eu tenho dificuldade de ficar livre. Eu tenho dificuldade de ficar livre. Então, hoje a minha equipe se empenha para me deixar livre. Olha que privilégio, gente. A minha equipe se empenha para não ocupar a minha agenda. Não privilégio, eu me sinto super privilegiada, mas às vezes eu me sinto mimizenta. Eu falo para o meu esposo, gente, que sensação esquisita, tá todo mundo em prol de desocupar a sua agenda. Então, eu sinto dificuldade, eu estou num processo de entender que é importante para a minha empresa que eu tenha ócio. Olha que privilégio, minha gente. É isso. Esse é meu dilema atual, compartilhando com vocês. E tem a ver com dinheiro, e tem a ver com crescimento, né? Então, estou num momento em que muita gente queria, né? Essa pessoa está lutando para liberar a sua agenda e você querendo se ocupar, né? Achando que você não merece. Aí é uma crença de merecimento que eu estou passando por esse desafio, tá? Mas vamos falar sobre o enriquecimento, né? Quem aí tem essa sensação? Trabalha muito, ganha bem, mas o dinheiro escorre. O dinheiro escorre. Então, eu trabalhava muito, ganhava bem e não vi o dinheiro sobrar. Não sabia o que fazer com o meu dinheiro. Tá? A causa do problema é o quê? A causa do problema é o quê? Primeiro, a gente tem que identificar. Quando a gente começa a trabalhar, acho que o maior sonho da maioria das médicas é ganhar dinheiro a tal ponto de não precisar mais fazer conta. Alguém aí tem essa vontade? Tipo assim, gente, eu queria ganhar dinheiro para não ter que fazer conta, para não ter que ficar na escassez, para não ter que ficar mendigando as moedinhas ali. Ai, não posso gastar muito, a conta não está fechando. Pronto, ganhar dinheiro a esse ponto. Dizer assim, a minha sensação era essa, tá? Queria ganhar dinheiro ao ponto de não precisar mais fazer conta. Porque durante a minha faculdade, foi o tempo todo fazendo conta, era R$ 1.200. Eu comprava uma marmita de R$ 25. Mentira! A minha marmita era R$ 5, era R$ 2,50 para mim, R$ 2,50 para minha amiga. R$ 25. R$ 25 é a marmita hoje, há 12 anos atrás, R$ 25 era absurdo, mas era R$ 5. R$ 2,50 para mim, R$ 2,50 para ela. Então a gente fazia essa continha, sabe? De tudo que tinha que gastar, porque não podia passar, porque a minha mãe não podia mandar mais dinheiro. Quando mandava, era muito escasso. Então, meu sonho era ganhar dinheiro para não precisar mais fazer conta. Quando eu trabalhei pela primeira vez no PSF, que eu ganhei R$ 8.000, foi essa sensação. Agora eu não preciso mais fazer conta. Só que a doce ilusão da riqueza chegou, porque você vai precisar fazer conta sempre, minhas amigas. Sempre. Eu não sei se vocês sabem quem é o Wendel Carvalho, mas uma vez ele falou assim, a ilusão das pessoas que ganham pouco é achar que quem ganha muito não faz conta. Um certo seguidor, ou foi alguém, chegou para ele e falou assim, o bom de quem ganha milhões é que você não precisa fazer conta. Ele falou assim, meu querido, se eu não fizer conta, a única diferença é que minhas contas vão ser de milhões, né? Mas sim, a gente continua fazendo conta, gerenciando. É lógico que a escassez vai ser bem menor, mas gastar, gente, é uma coisa que a maioria aprende rápido. Então, você não tem controle financeiro, você não sabe investir, você não tem metas.
como que isso vai dar certo? Como que você vai enriquecer? E outra coisa, se enriquecer, não passa pela sua cabeça, se enriquecer não é um desejo seu, se enriquecer te gera algum sentimento ruim, busque resolver, porque tá errado. Busque resolver, porque tá errado. Alguém aqui tem isso, assim, eu não penso em enriquecer, eu tenho dificuldade de pensar em enriquecer, eu tenho dificuldade de achar isso normal. Eu não me sinto tão confortável em falar que eu quero enriquecer. Assim, eu quero ser muito rica. Isso te gera desconforto. Eu quero ser milionária. Vocês têm que falar para saber, tá? Só sente desconforto quando a gente fala, eu quero ser muito milionária. Ai, muito mais multimilionária. Isso gera desconforto, isso gera estranheza. Sabe? Se isso gera estranheza, tem que entender por quê. O que que você enxerga quando você vê uma pessoa falando isso? O que que você enxerga de um multimilionário? Ah, é uma pessoa gananciosa, é uma pessoa ruim, é uma pessoa soberba, é uma pessoa... que passa, sabe? E depois que a gente enxerga a causa do problema, seja ela de crença limitante, seja ela um problema aqui, ou seja, um problema de conhecimento, de que você não sabe gerenciar, você não sabe investir, você não tem metas, você não sabe elaborar bem as metas, depois a gente entende o que é mais comum. O mais comum, gente, é as colegas, elas simplesmente darem desculpas. Ah, é porque eu não tenho tempo. A principal desculpa é o tempo. A principal desculpa é o tempo, tá? É o que mais as colegas falam. Eu não tenho tempo. Então, o tempo é apertado para todas nós? Sim, tempo apertado para todas nós, tá? Até para mim, que estou nessa fase de liberar agenda. O tempo é apertado para todas nós. Não pensem que você é um floquinho de neve com o tempo corrido e as outras que conseguem investir, não, elas têm tempo livre. Não tem, não é assim. Mas a verdade é que qual é o tempo que você tem para perder? Não tem mais tempo a perder. Então a gente precisa agir. Quanto mais tempo. Eu estava fazendo uma coisa hoje que dá um trabalho. Que eu estou contratando agora um BPO financeiro para a empresa. O BPO financeiro, não sei se vocês sabem o que é, mas é um gerenciamento das contas para a empresa, tá? Então, eles vão agendar os pagamentos, mas para que eles possam fazer isso, eu preciso lançar tudo numa planilha. As datas de vencimento, o valor do pagamento, que categoria é, prestação de serviço, é uma categoria de quê? De prolabore, uma categoria... Qual é a categoria? Eu preciso lançar o Pix, o CNPJ, o CPF. Aí estava dando um trabalhão. Eu falei, gente, que trabalheira sem fim é essa daqui? Mas eu pensei, por que eu estou tendo essa trabalheira agora? Para me liberar tempo para frente. Porque quem fazia tudo isso, todos os pagamentos e tudo, era eu. Então, eu tenho um amigo que ele diz assim, gente, o preguiçoso, inteligente, é aquele que faz um trabalho duro uma vez. É aquele que ele não fica fazendo trabalho pesado todo mês. Ele falava assim, eu sou um preguiçoso inteligente, então eu resolvo as coisas porque não quero mais ter trabalho para frente. E às vezes a médica, ela é tão raçuda, sabe? Ela é tão trabalhadeira que ela esquece de fazer uma coisa que vai dar mais tempo para ela lá na frente. Então, igual essa situação que eu estou falando para vocês aqui, essa planilha desse BPO financeiro dá um trabalho muito grande, mas não vai ser mais eu que vou pagar essas contas todos os meses. Eles vão agendar e a gente vai só consolidar ali os pagamentos. Então, vai me liberar mais tempo? Vai. Mas está me dando trabalho agora? Ah. Então, essa é a mudança que precisa ter. O que você está fazendo hoje para te liberar mais tempo lá na frente?
Entenderam? O que você está fazendo hoje para te lembrar mais tempo lá na frente? Existe uma analogia que eu acho ela muito legal, que eu não sei se alguma de vocês já ouviu eu falar sobre a analogia de você carregar balde de água ou você construir um aqueduto. E essa analogia, gente, ela faz muito parte do método enriquecimento. Porque se você é do tipo que só vai carregar balde de água, você nunca vai enriquecer. Se você é do tipo que está construindo aqueduto, você vai enriquecer. Então, qual é a analogia? Eu preciso transferir água daqui para um outro lugar. Né? Eu preciso de água jorrando, eu preciso de água chegando. E aí, o que dá mais trabalho hoje? Carregar um balde de água ou construir um aqueduto? Não. Olhando assim, construir um aqueduto dá muito mais trabalho. Você vai ter que construir um negócio. Mas o que vai te dar liberdade? Carregar balde de água ou construir um aqueduto? Porque assim, carregar balde de água, a água chega lá agora. O aqueduto, a água não vai chegar. Pode ser que você precise fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Carrega um balde, constrói um pouco do aqueduto. Carrega um balde, constrói um pouco do aqueduto. Isso vai dar um trabalho dobrado. Porém, quem decidiu ter um trabalho dobrado agora construindo o aqueduto, quando esse aqueduto estiver pronto, vai ter água jorrando, sem você precisar mais carregar balde de água. Agora, quem decidir só carregar balde de água, sempre vai depender da força do próprio braço para carregar, para a água chegar. Então, quando você vai tomar uma decisão de qualquer coisa que seja, a pergunta que você tem que se fazer é: isso é carregar balde de água ou é construir um aqueduto? Isso vai me, mesmo que me dê mais trabalho agora, mas vai me dar mais liberdade? Ou eu sempre vou estar carregando balde de água? Então, o que eu estou ensinando para vocês aqui é construir um aqueduto. É você gerenciar suas finanças. É você cuidar do seu dinheiro. Para que o seu patrimônio cresça, o seu patrimônio trabalhe por você e te dê liberdade financeira. Água jorrando. Quem não decide construir o aqueduto vai carregar balde de água o resto da vida. Ai, Suzana, mas é porque isso dá muito trabalho. Vai dar um trabalho. Ai, porque isso dá, toma muito meu tempo. É como se você tivesse que fazer duas coisas paralelas: construir um aqueduto e carregar um balde de água. Mas a decisão é sua, vocês entenderam? Não sei se faz sentido a analogia para vocês, mas para mim, desde que eu escutei, tudo a gente se pergunta: isso é carregar balde de água ou isso é construir um aqueduto? Porque passei a manhã inteira preenchendo essa planilha, me dava uma sensação assim: meu Deus, que negócio de trabalho. Mas isso aqui é construir aqueduto, porque daqui a pouco a empresa está só fazendo as coisas por mim. E eu não vou precisar agora, toda semana, emitir pagamento, tá? Então, se a gente traz um passo a passo na metodologia que eu estou falando com vocês, o primeiro passo, gente, é entender uma coisa tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia, que é: você não é só médica. Você não é só médica. As médicas acabam focando tanto, tanto, tanto na medicina que elas acham que elas são a medicina é a vida delas. A medicina não é a sua vida. A medicina faz parte da sua vida. Tem muitas outras coisas que você é. E uma delas, e você talvez não é ainda, mas você precisa ser, é médica investidora. É você saber cuidar do seu dinheiro. Se você quiser ter água jorrando. Tá? Se você quiser ter água jorrando, se você quiser liberdade. Tem coisas na vida da gente que a gente começa a estudar e atuar que você não sabe onde muito aquilo vai dar. Sabe? Tipo assim, você começa a estudar sobre dinheiro, sobre finanças, você não tem muita noção de tudo que vai te retornar com aquele conhecimento. Parece que nem é tanto assim, mas vocês não têm noção do que um grau de mudança de rota
de um avião pode levar ele para um outro destino completamente diferente ao longo do percurso, né? Então, assim, um avião tá aqui. Se um avião muda um grauzinho, ele vai para um outro destino totalmente diferente. E esse grau é agora. Parece uma mudança pequenininha na sua mentalidade, no seu comportamento, mas muda tudo. Boa tarde, Carla. Carla deu boa tarde. Carla é uma querida. Então, eu quero fazer, assim, uma pergunta para vocês, tá? Você já se viu como uma investidora alguma vez? Você já se enxergou como uma investidora alguma vez? Ou apenas como uma pessoa que ganha bem? Nem sempre, tá? Tem colegas que elas não têm essa sensação que ganham bem. Tem colegas que a sensação não é que ganha bem, tá? Mas você em algum momento já sentiu assim, poxa, eu sou investidora. Ou não, eu sou desorganizada, sou poupadora, mas investidora nunca me senti. Porque é uma mudança de visão que você tem que ter. Porque a médica que ela não pensa em construir patrimônio, para ela tanto faz o enriquecimento, tanto faz. O dinheiro que entra pode sair, sabe? A médica que não tem essa mentalidade, o dinheiro que entra pode sair. Então, a médica que tem mentalidade investidora, ela está focada ali em construir patrimônio. Focada em construir patrimônio, pensando como que eu posso valorizar minha hora trabalhada, né? Gerenciando as coisas com inteligência, investindo com mais clareza. Ó, a Carla está falando, sim, não sou expert, mas me sinto. E, e a história da Carla é muito legal, porque é uma pessoa que decidiu aprender independente do tempo. Porque ela fala, eu poderia ter começado mais cedo, mas estou aqui. E às vezes as colegas elas se prendem muito nisso. Porque já está tarde. Gente, vocês têm que começar quando a oportunidade surgir. E por incrível que pareça, a parte mais difícil do passo a passo é a mentalidade. É a parte mais difícil do passo a passo. Por isso que eu gasto mais tempo com isso. Porque o passo a passo é. O passo a passo. Adriana Gomes é a Adriana Gomes que eu conheço? É você, Adriana? Que eu sei que tem a Adriana Gomes, mas eu não sei se é a mesma que eu estou pensando, né? A que foi para o evento, a pediatra? É a pediatra? Então, assim, a parte da mentalidade é o mais desafiador, tá? Porque às vezes é o que mais te segura no mesmo lugar, tá? As outras partes da metodologia são as mais fáceis, então não é a Adriana Gomes que eu estou falando. São as mais fáceis, tá? Só que investir é fácil? Vocês acham que investir é fácil? Vocês acham que investir é fácil? Engraçado. Eu estava conversando com uma colega médica, e aí ela falou assim, no meu evento presencial que teve no Rio de Janeiro, e aí ela falou assim, vou usar a palavra que ela usou, tá bom? Eu vou usar exatamente a palavra que ela usou. Ela falou assim, gente, eu preciso entender isso aqui. Só que ela estava numa aula muito difícil, não era uma aula comigo, porque as minhas aulas são bem didáticas, é o que todas falam. E aí ela falou assim, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo, mas eu vou aprender isso daqui, eu sou médica, eu não sou idiota. Ela usou essa expressão. E é curioso, porque tem colegas médicos que acham que a inteligência que elas têm para serem médicas só serve para ser médica. A inteligência que elas têm não serve para outras coisas, tá? E não, inteligente vocês são, tá? Vocês são inteligentes. E sim, investir não é mamãozinho com açúcar. Não é que é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Eu garanto a vocês que não é um bicho de 7 cabeças.
tá, gente? Então, assim, eu vejo colegas médicas que são residentes, residentes não, que são especialistas, fizeram sub não sei o quê, 1 milhão de cursos, e dizem, ai, não, é porque esse assunto é muito difícil. Peraí, às vezes é o jeito que está sendo passado, às vezes é a forma, às vezes é a condução do negócio, às vezes são os bloqueios que você já criou. Aí vem, ó, a mentalidade. Ao passo a passo que eu vou passar, você tem que fazer isso daqui. Vem bloqueios. Isso dá muito trabalho. Isso é muito não sei o quê. Não é que é difícil, mas os bloqueios mentais, eles vão te parando. Eu falo, a parte mais difícil da metodologia é a mentalidade. Não é o assunto, não é o passo a passo, não é a teoria. Não é a parte mais difícil, tá? Então, vamos lá. Passo 1, eu falei sobre a mentalidade, né? Para você enriquecer, quebrar todas as suas crenças. O passo 2, para você enriquecer, é aquela coisa, assim, ridiculamente básica. Ridiculamente básica. Mas que vai se tornar difícil por uma questão de mentalidade. Mas é ridiculamente básica, tá? O que é ridiculamente básico? Gastar menos do que ganha? Não é ridiculamente básico isso, gente? É básico. Todo mundo sabe. Ganho é igual aos gastos mais o investimento. É isso. Aqui é meu 100%. Aqui eu gasto 80 e invisto 20. Chega a ser ridículo. Mas mentalmente eu, Suzana, conseguia fazer isso? Não. Não. Por quê? Porque na minha crença limitante, eu aprendi que eu ganho é igual ao que eu gasto. Não pode passar. Meu gasto não pode ser maior. Então, era 100% igual a 100%. Era assim que eu pensava. Para mim era assim, na minha mentalidade, tá? Suzana, tu não sabia que tinha que poupar? Gente, eu sabia que eu não podia me endividar. Eu sabia que eu não podia gastar mais do que eu ganhava. Mas eu confesso para vocês que esse conceito de poupar não era muito presente na minha educação financeira. Não era muito presente. Então, assim, se você não entende que 20% do que você ganha não é para você usar, é difícil você usar, difícil poupar. Nem para enriquecer, gente, não tem como enriquecer sem poupar. A não ser que seja herança, a não ser que seja loteria. Não tem como enriquecer sem você poupar e fazer parte da sua renda, tá bom? Só que tem colegas que têm dois problemas. Aqui vem os dois maiores problemas. Ela não sabe quanto ganha e ela não sabe quanto gasta. Porque a matemática ela é ridícula. Ridícula. 100% é igual a 80 mais 20. Mas aí, se você não sabe quanto você ganha, aqui, ó, se você não sabe quanto você ganha, você não sabe o seu 100%. Se você não sabe o seu 100%, acabou o resto. Porque tudo isso daqui é baseado aqui, ó, no meu 100%. Tá? E para piorar a situação, quando eu não entendo nada do que está escrito ali, eu ganho o meu 100%, que eu não sei quanto é. Isso é um problema. E na hora de gastar, de ter os meus gastos, eu não sei quanto que equivale o meu 100%, o meu 80%. Eu não sei o que significa, eu não sei quanto é 80% do que eu ganho, que eu não sei quanto eu ganho.
Então, todas as minhas decisões, elas são empíricas. Eu vou simplesmente gastando e decidindo. E esses 20% que seriam de investir, eles nunca acontecem. E o enriquecimento não acontece. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Faz sentido eu não saber quanto ganha, não saber quanto gasta, e os 20% não faz muito sentido. Só que tem colegas que elas são poupadoras de essência, de aprendizado, de educação, veio dos pais, veio do bom exemplo dos pais ou do mau exemplo dos pais, tá? Dos familiares, pode ser. Você é poupadora por natureza, ou por um bom exemplo, ou por um mau exemplo. Eu acabei de terminar uma consultoria com uma médica com 1 ano de formada. Ela tem 27 anos e ela tem 150 mil poupado. Gente, ela tem 150 mil poupado com 1 ano de formada. É lógico que ela está ali num projeto de pensar na residência, né? Como é que vai fazer. Mas tem muita médica de 50, 60, 70 anos que não tem 150 mil guardado, gente. Então, o que aconteceu com essa colega? Ela veio de uma educação financeira que foi uma educação financeira que nem foi uma educação financeira baseada no que falavam para ela, né? Mas na forma que agiam. Então, isso acontece também, né? Pelo exemplo, ela aprendeu que deveria ser assim. Então, tem dessas duas situações. Só que, mesmo assim, é arriscado não saber quanto ganha, não saber quanto gasta, tá? No começo, 1 ano de formada, solteira, não tem filho, tá? Aí você pode dizer, então, nesse caso aí é fácil, né? Eu quero ver no meu caso, casada, com 2 filhos, tá, mas com 1 ano de formada, bens. Eu não era casada. Eu não tinha filho. O que eu tinha de dinheiro guardado? Não sei como é que tá o clima por aí, mas aqui tá seco, seco, seco. Eu vou falando que eu vou sentir na garganta assim, secando, sabe? Então, a garganta vai secando, vai dando vontade de tossir. Então, é lógico que esse passo da metodologia, ele é um passo importante, independente se você é poupadora ou não. Saber quanto você gasta e poupar. Quem aqui já se paga primeiro? E quem aqui não sabe o que é se pagar primeiro? Quem aqui já se paga primeiro? A Carla, sim. Quem aqui não sabe o que é? Não sei o que é, Suzana. Só a Carla? Só a Carla, ninguém mais? Não sei. Obrigada, meninas, pela resposta. O que significa? Se pagar primeiro significa você saber quanto ganha, saber quanto gasta e já separar o valor de investir antes de começar a pagar as contas. Então, assim, recebi meu dinheiro, eu já sei que 5% eu posso guardar. Eu já sei que 10% eu posso investir. Investir, né? Guardar, não. Eu já sei que 5% eu posso investir de cara. Eu já sei que 10% eu posso investir de cara. Eu já sei que 15%, 20%. 20% é o ideal. Então, eu sei que eu posso investir de cara. E vou me virando com o resto. Eu vivo com o resto. O meu investimento, é o primeiro boleto que eu pago. Entendeu? É o primeiro boleto que eu vou pagar. A Vivian está falando, sim, somente em 2 previdências privadas. Ou seja, já é aquele descontado na conta, não é, Vivian?
É aquele estilo que já desconta. Tem que ver se as previdências são legais, né? Pega o CNPJ, joga no site Mais Retorno, vê lá. É difícil eu falar assim, né? Às vezes seria melhor eu conseguir te mostrar na prática, tá? E ó, falar uma coisa para vocês. São seguradoras diferentes. É seguro ou é previdência? É previdência mesmo, é, né? Vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu já vi diversos casos de colegas médicas com muito cheque especial, muito enroladas financeiramente, mas que conseguiram, ó, ajustes de degrau a degrau, saindo do caos financeiro, por enxergar a importância de gerenciar a vida, tá? Por enxergar a importância de enxergar isso aqui. Enxergar a importância de enxergar é ótimo. Enxergar a importância de fazer, executar isso aqui, tá? Então, o pilar 3 é você começar a investir. A Adriana botou assim: sim, mas eu não sei como começar. Foi sobre começar a investir? Foi sobre começar a investir que você comentou? Porque por onde começar a investir, né? Porque às vezes a gente não sabe por onde começar a investir. Essa colega que eu comentei com vocês, que ela tem 27 anos, tem um ano de formado, tem 150 mil investido, ela investiu, mesmo sem saber se era bom ou não. Ela falou assim: ah, Suzana, como eu não sei, eu estou colocando tudo em um lugar só. Por sorte dela, né, ela está colocando no CDB que paga 100% do CDI, do Bradesco. Então, ok. É como se ela estivesse formando a reserva de emergência dela. E por que eu comentei isso com vocês? Porque tem colegas que elas pensam assim, ah, é porque eu não sei como investir. E por causa disso, elas não colocam nem R$ 100, nem em lugar nenhum. Então, ou seja, percebam que a mentalidade paralisa ela por ela não saber como investir, nem por onde começar. Aí ela trava e nem guardar nem R$ 100 para nada. E muitas vezes, porque ela não tem muito dinheiro para investir, ela também diz, ah, gente, R$ 100 vai fazer diferença. Em um ano eu vou ter 1.200 só. Ou seja, a mentalidade vai bloqueando a pessoa para que ela possa evoluir. Então, esse começar, se você começar a poupar, mesmo que não seja em um excelente lugar, já é um passo. Sabe por quê? Porque quem tem dinheiro poupado em um lugar ruim, que ela começa a entender que não é tão bom, tipo a poupança, ou uma conta corrente, você começa a se incomodar. E aquele incômodo te gera uma busca por aprender, tá? Então, te gera uma busca por aprender. Então, é importante também você entender que começar, ele vai do começar, do agir, nem que seja com qualquer coisa. De qualquer jeito, né? Tem um ditado que fala, feito é melhor do que perfeito. Eu não concordo 100% com esse ditado. Por quê? Porque tem coisas que não dá para ser de qualquer jeito. Mas quando a gente vai poupar, eu preciso começar. Eu preciso começar. Nem que seja deixando meu dinheiro numa conta corrente, mas é melhor do que você não começar de jeito nenhum. E depois você vai avançando para os próximos passos, tá? Então, por onde começar? O por onde começar, aqui eu já falei da organização, eu estou entendendo que já está chegando dinheiro. Por onde começar é você abrir uma conta numa corretora de valores. Todas vocês aqui têm conta em corretora, gente? Todas vocês têm conta em corretora? Se tem, se não tem, comenta comigo qual é a sua conta. Qual é a conta que você tem? Qual é a corretora que você tem? Ou se não tem, comenta, não tenho. Comenta comigo.
Eu estou abrindo aqui um QR Code para mostrar para vocês, para compartilhar. A Carla botou Rico, Toro e Avenue. Rico é uma corretora excelente, gratuita para investir, que ela é da XP. A Toro, uma corretora excelente, gratuita, com um layout fácil, é do Santander. E a Avenue, uma corretora americana que te dá acesso a investimentos internacionais. A Suzana comentou, não tenho. Suzana me achará até com SE. Edna, XP. Adriana, somente no banco. Eu vou compartilhar com vocês o QR Code da Toro, que é a nossa parceira de corretora, que é a corretora que eu indico. Por quê? Porque eu ensino por ela, gratuita, fácil de investir lá dentro. E é a corretora que ela é uma corretora do Santander, não precisa ter conta no Santander, mas é uma corretora completamente gratuita e que tem bons investimentos. Então, se você está no celular, bate um print para depois você abrir conta nessa corretora. E elas vão te pedindo dados normais, igual como se fosse abrir conta em qualquer coisa. E aceita Pix, e aí você consegue transferir o seu dinheiro para lá, para poder fazer os seus primeiros investimentos. E é lógico, né? É um passo a passo. Dentro do nosso YouTube, a gente tem até aula sobre como fazer investimentos em renda fixa, como investir na prática, tá bom? Vou parar a apresentação, se alguém precisar, eu volto. Então, o primeiro passo que você precisa dar é você ter por onde investir. Porque se eu não tenho por onde investir, é lógico, eu falei para vocês, poxa, estou compartilhando. Se eu não tenho por onde investir, é lógico que melhor do que nada é você guardar o seu dinheiro em algum lugar, tá? Só que se você tiver por onde investir, facilita. Então, precisa ter uma corretora. E o que é a corretora? A corretora ela vai te dar acesso a diversos investimentos, tá? A Adriana está falando assim, o que você fala da caixinha do Nubank, né? A caixinha do Nubank. A caixinha do Nubank. A caixinha do Nubank, ela é um RDB, tá? Você está emprestando dinheiro ali para eles. E geralmente eles te pagam uma boa rentabilidade ali, 100% do CDI. Geralmente tem alta liquidez, você consegue resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. E a maioria das caixinhas, ali, elas servem para duas coisas. Ou reserva de emergência. Perdão, gente. Ou ela serve para reserva de emergência, quando ela tem resgate diário, tá? Resgate diário. Ou, gente, a letra nesse negócio aqui ficou horrível, minha letra não é feia assim. Ou ela serve para sonhos, quando tem data de vencimento. Escrever bonito. Vencimento. Vou dizer uma coisa para vocês. Ela não serve para liberdade financeira. Não serve para você compor ali investimentos para a sua aposentadoria. Tá? Não serve. Por quê, gente? Porque geralmente eles são investimentos mais curtos. Então, se eu quero, é porque eu estou guardando um dinheiro para uma viagem, que eu estou guardando um dinheiro para alguma coisa, ok. Mas se for um dinheiro que eu quero construir um patrimônio, não é ideal. E também eu vejo assim, para reserva de emergência, não é o local mais seguro, tá? Não é o mais seguro. Então, se for para deixar um valor ali, que seja 1 a 2 meses, né? 1 a 2 vezes o seu custo de vida mensal, tá?
A Adriana está falando, tenho 48 anos, dá tempo de liberdade financeira? Tem várias perguntas para te fazer, né, Adriana? Por exemplo, eu tenho 48 anos. Tem algum dinheiro investido? Não tem. Tem alguma aposentadoria complementar? Não tem. Tem. Qual é o sonho da sua renda mensal? Porque assim, o meu sonho da minha renda mensal é 50 mil. Eu não tenho nada. Aí a gente está falando de um patrimônio de 10 milhões. Não, Suzana, eu quero uma renda menor. E aí existe todo um cálculo, tá? Mas dá tempo. Tem que começar logo, se organizar. E outra coisa, eu sempre falo para as colegas, gente, você não tem nada. Você não tem liberdade financeira. O tempo não vai parar. É melhor você construir alguma coisa do que você continuar sem nada aos 70 anos. Entendeu? Então, daqui para 70 anos, 68, tem 20 anos pela frente. Eu não estou falando que você vai ter liberdade financeira aos 68, tá? Mas eu estou falando assim, que dos 65 para frente, as colegas que trabalham já é lucro. E por que lucro? Porque significa que tem vitalidade, que tem energia, que tem boa cognição, que tem boa saúde. E a maioria das colegas médicas, a partir dos 65 anos, não param de trabalhar. Infelizmente, a maioria é por necessidade financeira. Mas você já está caminhando para a construção da sua liberdade, então não está tarde. Tá? Dá tempo sim. Eu tenho alunas com 70 anos que elas estão organizando a vida financeira. Se você não organiza agora, quando você tiver 60, você vai sentir a necessidade de organizar. Se não for aos 60, aos 70. Enquanto você tiver cognição, enquanto você tiver autonomia, você é quem tem que aprender a cuidar do seu dinheiro e investir. E às vezes as colegas pensam assim, completei 65 anos, vou me aposentar. Aí elas pensam que não vão mais investir. Você vai investir o resto da sua vida, enquanto você tiver dinheiro, tá? Então, tem que começar o quanto antes. Eu sempre falo, comece o quanto antes. O seu antes é aos 48? Então, comece. Então, eu estava compartilhando aqui com vocês, né? Por onde investir. A corretora é o por onde, tá? O ideal para mim é investir através de corretora de valores. Então, mostrei para vocês aqui a corretora Toro. Depois que você entende que o seu dinheiro, quando você abre uma conta na corretora, você não está deixando o seu dinheiro na corretora, gente. Você não deixa o dinheiro na corretora. O que você está fazendo? Você está usando a corretora como ponte para investir o seu dinheiro. Então, o Nubank, ele hoje é com banco e corretora. Então, ali no Invest, né, na verdade, você consegue acesso a outros investimentos. Mas a caixinha do Nubank, ela é dele mesmo. É como se você estivesse escolhendo ali um CDB do Bradesco. Eu estou emprestando meu dinheiro para o banco, mas é para o Bradesco. Quando eu vou na Toro, não tem um CDB da Toro, porque a Toro não é banco, a Toro é corretora. Vai ter um CDB do Santander lá dentro. Mas a maioria dos investimentos que eles vão oferecer são outros investimentos, né? São de outras instituições. E aí a gente vai analisando as instituições. Mas para que você comece a investir, você tem que ter uma meta. Por exemplo, a Adriana falou, eu tenho 48 anos. Dá para alcançar a liberdade financeira? Então, quais são as perguntas que você tem que responder? Que essas perguntas vão direcionar vocês para começar a investir bem. Qual é a renda que eu quero na minha aposentadoria? Qual é a idade que eu quero me aposentar? Quantos meses faltam? Tá? Quanto de patrimônio eu preciso acumular para alcançar esse objetivo? E a ideia é, a cada R$1 milhão rende 5 mil para você.
Dá para retirar mais? Dá. Dá para retirar mais. Só que aí o planejamento tem que ser feito individualizado, tá? Aí eu entendo, se eu quero 20 mil, eu preciso de 4 milhões de reais. Quanto que eu preciso investir por mês para alcançar isso? Aí a gente faz um planejamento para entender quanto você precisa por mês. 4 mil dá? 5 mil dá? 6 mil por mês dá? Eu consigo investir? O que eu consigo investir? Organizando a organização financeira. Começa com 1.000, consigo subir para 1.500, 2.000, tá? Até mais, Vivian. Um beijo, querida. Então, assim, tudo isso você precisa se organizar. E depois que você entende todo o planejamento, como começar a investir, aí a mentalidade girou para você enriquecer. A mentalidade girou para você construir patrimônio. As minhas alunas sabem, eu premio elas por construção de patrimônio. Por quê? Porque eu sei que isso é um desenvolvimento de mentalidade. Eu estou ali apoiando elas. Eu tenho essas plaquinhas aqui atrás, é o que vocês estão vendo aqui, ó. Tem uma plaquinha aqui, 1, 2, 3, 4. Meu esposo até está achando ruim. Ele disse: eu quero luz nessas plaquinhas para que as pessoas possam ver. Essas plaquinhas aqui, elas são plaquinhas de construção de patrimônio. Vou mostrar uma para vocês verem. Ó, essa plaquinha aqui é a plaquinha broto de quem conquistou 100 mil reais. Vocês estão vendo? Olha que bonitinho. Por quê? Porque é uma conquista você chegar aos primeiros 100 mil reais. É uma grande conquista. E quando você chega aos primeiros 100 mil reais, isso te estimula a dizer, poxa, olha só, eu alcancei nos primeiros 100 mil reais. E aí as outras são de 500, são de 1 milhão, de 2 milhões. E aí, aos poucos, você gira a mentalidade. Eu tenho uma aluna que ela diz assim, eu quero minha próxima plaquinha. Eu quero alcançar meu primeiro milhão. Isso brilha os olhos, isso deixa elas felizes. Por quê? Não é o dinheiro por dinheiro, mas é a consequência de você alcançar aquilo ali, tá? Então, a fórmula do crescimento é você investir todo mês, aportar todo mês. Só aportar é suficiente? Não, porque senão deixaria o dinheiro na conta corrente. É aportar todo mês, é você ter boa rentabilidade. Então, assim, é qualquer previdência? É qualquer investimento? Não. Porque senão deixava na poupança, que tem uma rentabilidade lá. Não é qualquer rentabilidade. E o tempo. Porque se aportar por 1 ano é suficiente? Não. Eu preciso de tempo. Então, a fórmula do crescimento dos juros compostos são essas 3 coisas. É aporte, é quanto que está rendendo e por quanto tempo eu vou repetir isso todos os meses. Porque às vezes as colegas esquecem, gente, que isso tem que ser mensal. Não é assim, guarda 1 mês, 2 não, 3 não. Então, você precisa de um planejamento e constância, seguir esse planejamento, que talvez é o maior desafio das colegas, tá? E aí, enxergou tudo isso, vem as suas escolhas inteligentes. Então, eu preciso que vocês aprendam a escolher. Então, dentro da metodologia que eu ensino para as alunas, elas começam a aprender a escolher. É uma caixinha do Nubank? O que tem melhor do que uma caixinha do Nubank? O que tem semelhante a uma caixinha do Nubank? Quanto que está rendendo essa caixinha? Na corretora Toro eu consigo alguma coisa parecida que rende mais? E um pouquinho de um investimento internacional, e um pouquinho de investimento em imóveis. E tudo eu estou falando, gente, de coisas que você consegue investir com 100 reais. Suzana, mas é pouco dinheiro, não faz muita diferença. Faz, na hora de aprender. E eu falo assim, ó, 100 reais não vai fazer tanta diferença assim no longo prazo, falando de rentabilidade. Vou trazer para vocês aqui a calculadora de juros compostos, para vocês entenderem esse contexto que eu estou falando para vocês de rentabilidade, tá? Talvez não faça tanta diferença. Vamos ver quanto é que 100 reais vira no longo prazo? Tipo assim, se eu investir 100 reais hoje,
R$100 hoje, Suzana. Daqui 20 anos, esses R$100 viraram quanto? Ó, vou fazer essa conta. Eu vou botar R$100 hoje. Daqui 20 anos, R$100 vai virar quanto? R$100 daqui 20 anos vira R$1.000. Nossa, meu Deus, só isso, só. R$100 vai fazer diferença? Se você investir R$100 hoje? Não vai fazer tanta diferença, né? Porém, você começar com R$100, o aprendizado que você ganha é que vai fazer diferença. Entendeu? O aprendizado que você ganha é que vai fazer diferença. Eu fiz uma consultoria com essa colega médica que ela tinha R$150 mil, eu botei só R$120 mil. Eu falei, ó, se você investir R$3.000 todos os meses, nem vou botar 1%, vou botar 0,8%. Durante 324 meses, porque ela tem 27 anos e ela quer se aposentar aos 55, ela acumula R$6 milhões. Então, R$6 milhões vai dar para ela uma renda de 30 mil, aportando 1 milhão e 100 quase e rendendo 5 milhões. Então, quanto mais o tempo você tem, melhor ainda. Ó, se a pessoa só tem 20 anos pela frente, olha o quanto isso cai. Ela alcança 3 milhões. Então, cada pessoa vai ter que calcular quanto consegue acumular. E a gente faz isso através da calculadora. Mas se você não tem meta, eu quero chegar em 2 milhões, eu quero chegar em 3 milhões, eu quero chegar em 4 milhões, como que você vai alcançar uma coisa que nem você sabe? Então, o método para Médica Enriquecer, ele também é pautado em enxergar as suas metas, enxergar o que você precisa fazer para alcançar o seu patrimônio, tá? Então, percebam, existem coisas que vão levar vocês ao enriquecimento e que tudo é baseado numa metodologia, né? Metodologia que eu ensino, lógico, tem diversos colegas que estão aprendendo. Mas eu estou aqui para entregar o máximo que eu consigo para vocês dentro da Liga. A Liga acontece toda quarta-feira, às 17 horas. E se eu pudesse, eu falaria ainda mais. Só que a gente estipula um tempo de uma Liga de 1 hora, porque depois, se algumas colegas quiserem assistir no gravado, quando a gente disponibiliza apenas por um dia, as colegas assistem. Mas estar ao vivo é muito mais importante. Que você consegue compartilhar e tirar suas dúvidas. Então, eu vou encerrar a Liga, mas eu tenho certeza que quem participou da Liga desde o começo entendeu que há grandes mudanças a fazer, né, para que você realmente consiga alcançar a liberdade financeira com enriquecimento, construindo o seu patrimônio com segurança, com autonomia e com consciência de que isso é importante no longo prazo. Tá bom? Queridas, um grande beijo. Nosso próximo encontro vai ser quarta-feira que vem, tá? Quarta-feira que vem vai ser dia 20 e pouquinho de agosto, né? Perdão, eu já tô lá na outra semana, né? Deixa eu falar para vocês aqui qual vai ser o nosso conteúdo da quarta-feira que vem. E vocês podem sugerir também, tá? Conteúdos para a gente. Vocês podem mandar a sugestão de conteúdo para que eu possa trazer para vocês outros assuntos. Semana que vem, a gente vai falar sobre principais fontes de renda para médicas, né? Que não são óbvias, né? Lógico. Então, a gente vai falar sobre fontes de renda. Por quê? Porque o patrimônio, o crescimento de patrimônio, enriquecimento, para você planejar sua liberdade, também tem a ver com as fontes de renda. Então, nós vamos falar sobre fontes de rendas não óbvias. E vocês podem sugerir patrimônio... vocês podem sugerir conteúdos, né? Temas que vocês querem aprender. Vocês querem uma aula só voltada para ações, vocês querem uma aula só voltada para fundo imobiliário, só voltada para internacional, eu posso trazer esse conteúdo para vocês. Geralmente eu não aprofundo. Por quê? Porque tem muitas pessoas iniciantes, né? E se eu aprofundo demais, sem conduzir vocês da forma correta, eu faço confundir e não ensinar.
Então, tem momentos em que eu não aprofundo tanto, porque eu sei que se eu passar daquele ponto, eu vou mais confundir do que ensinar. Então, existe esse limite tênue por nós estarmos num grupo heterogêneo, tá bom? Mas tudo que vocês quiserem saber durante a aula, se tiver dúvida, pode perguntar. Falei alguma coisa que você não entendeu, pode perguntar. E até a nossa quarta-feira que vem, às 17 horas. Além dessa quarta-feira, eu faço live segunda-feira, 8 da manhã, que é o nosso podcast. E também na sexta-feira, 8 horas da manhã, eu faço uma live no Instagram de perguntas e respostas. E é legal porque, às vezes, você não tem conhecimento suficiente para perguntar. E outras pessoas vão perguntando e você vai aprendendo. Gente, um prazer, tá? Vou me despedindo por aqui, mas quero ver todas vocês se tornando médicas investidoras e construindo muito patrimônio, enriquecendo para alcançarem liberdade financeira e não dependerem da medicina o resto da vida. Beijo e até mais. Tchau, tchau.